Vamos conversar sobre seguro automóvel em Portugal? Convidei aqui o Pedro, que já esteve outras vezes falando sobre seguro-saúde aqui no canal, diferença de seguro-saúde e plano de saúde, enfim, são dois vídeos muito ricos, com muita informação. Ele sabe muito sobre o assunto, é por isso que eu convidei novamente aqui, para a gente falar então agora de seguro automóvel. Seja muito bem-vindo, Pedro, novamente aqui, que já conversou com a gente em outras oportunidades. Muito obrigada, viu? Obrigado eu por esta oportunidade, que eu acho que vai enriquecer muito os nossos ouvintes, não é? Que têm muito interesse em saber mais sobre a questão dos seguros, especialmente neste caso sobre o seguro automóvel. Perfeito. Olha, estou com uma listinha então aqui de perguntas. Primeira coisa que eu queria saber é, quando a gente chega aqui em Portugal, a gente fica sabendo que existe um seguro de automóvel obrigatório. É isso? Existe um seguro Mesmo. automóvel obrigatório aqui em Portugal? E quais as consequências se a gente não tem esse seguro? Bom, por imposição legal, é obrigatório nós termos um seguro obrigatório, no fundo é um seguro de responsabilidade civil, ou seja, é para garantir não os danos a nós, mas os danos a outras pessoas em consequência de acidentes ou às vezes algumas situações que podem envolver a nossa viatura. Por isso, mesmo uma viatura que esteja abandonada na via pública, ela tem que ter um seguro de responsabilidade civil, não pode estar na rua sem seguro, ou seja, é obrigatório a viatura estar na via pública com o seguro de responsabilidade civil. Isto para que as outras pessoas tenham sempre a garantia que, caso haja algum dano, haja sempre uma responsabilização. Neste caso, a responsabilização irá ser assumida pela seguradora. É Hum, claro, é um bocadinho estranho, às vezes as pessoas fazem seguros para se proteger elas próprias, não é? hum. E Esse então é para aqui, terceiros. esta aqui é para terceiros. Esses Uhum. terceiros podem ser reforçados, ou seja, há um capital obrigatório por lei que as seguradoras são obrigadas a cumprir, por isso esse capital mínimo convém as pessoas terem, não é? É obrigatório terem. Depois há um capital que pode ser reforçado, e às vezes até na melhoria das coberturas do contrato. As consequências são, por exemplo, desde a apreensão do veículo, a pessoa ter que pagar uma coima ou a ter que assumir os custos, por exemplo, daquele acidente, que se houver um acidente, não é? Imaginemos que há um acidente, a pessoa Uhum. está a circular com uma viatura sem seguro. Ainda recentemente, não sei se recorda de um autocarro que levava pessoas, quando foi o final da pandemia, uma das situações que mais preocupou foi a questão do empresário, naquele caso até era um motorista, não ter um seguro. Então quem é que se ia responsabilizar? Aí a situação passa para o Fundo de Garantia Automóvel, que serve para salvaguardar estas situações, mas a pessoa tem sempre uma responsabilidade perante isto. Ou seja, até há situações de empresários que viram a sua vida completamente destruída porque precisavam de pagar o prémio do seguro, não pagaram, houve um acidente, houve consequências graves em que as pessoas tiveram que receber uma indemnização e ele é que é o responsável por isso. Estamos a falar de valores muito elevados. Entendi. E esse seguro obrigatório, ele serve tanto para automóveis quanto para motocicletas, por exemplo? É isso mesmo, ou Ah, seja, os motociclos também são obrigados a ter uhum. esse seguro. Devemos sempre atender que os seguros de moto são são mais caros, não é que os seguros do carro, ou seja, eles têm um risco mais agravado do que um carro, ou seja, porque há a probabilidade de termos um acidente é muito maior com uma moto e termos danos resultantes disso do que com um carro. Mas Entendi. é obrigatório ter. Aliás, Obrigatório. há seguradoras que até fazem um pacote, pessoas que têm moto e carro, eh, Hum, fazem ali uma apólice praticamente conjunta. entendi. E por lei, então, você disse que a pessoa que for pega sem esse seguro automóvel, ela pode, inclusive, ter o veículo apreendido. Isso mesmo. O que, Então, o que não é nada bom, não é? exato, E ter que pagar uma coima, não é? Ou seja, exato.
não aproveita a ninguém as pessoas não terem um seguro. Ou seja, um seguro automóvel de responsabilidade civil pode ficar em cento e poucos euros, 120, 150 euros por ano. Olha, E para que é que eu vou estar a prejudicar a minha vida por 100 euros por ano? Quando eu posso ter a minha vida hipotecada para sempre, sim. por causa disso. Sim. Então vamos lá. Você citou desse seguro obrigatório, que é um seguro então destinado a terceiros, mas eu poderia aí, por exemplo, ter um seguro de danos próprios. É Eu isso mesmo. posso complementar esse seguro, é isso? É isso mesmo. Esse seguro de danos próprios é mesmo assim que se deve referir e não seguro contra todos, porque em Portugal sempre, e ainda se usa muito, eu tenho seguro contra todos. Parece que a pessoa está coberta contra tudo, Uhum. mas não está. Ou seja, há sempre limites contratuais, não é? E que devem ser observados. Há sempre exclusões que devem ser observadas. Por isso, nunca há seguro contra todos os riscos, mas sim um seguro de danos próprios. Normalmente, esse seguro de danos próprios nós podemos colocar e tirar coberturas. Por exemplo, no meu caso, eu tenho o choque, colisão e capotamento, que é uma das que tem maior agravamento, ou seja, porque se eu bater com o carro, a seguradora, eu bato contra um passeio, danifico o para-choques. A seguradora pode-me reparar, aquilo pode custar 2.000 euros, não é? E a seguradora vai fazer a reparação de algo que aí é meu, não é? Uhum. Pode ser também uma questão que eu acho que também é muito importante, que é a questão dos fenómenos atmosféricos. O furto ou roubo, muito importante, e a mim, posso falar da minha situação. E até posso falar, acho que aqui um bocadinho mais em pormenor, porque é que eu escolhi franquia 0% naquilo que era possível ter franquia 0%, porque a franquia afeta o preço, obviamente, torna, quanto mais baixa é a franquia, mais caro se torna o seguro, porque no fundo é a seguradora que está a assumir o risco todo. Se eu colocar uma Uhum. franquia, por exemplo, de 2%, eu vou assumir 2% do valor, por exemplo, relativo àquele sinistro, nem é relativo ao sinistro, na realidade. Por exemplo, na minha seguradora, se eu tiver um sinistro em que eu coloco lá 2%, eu assumo 2%. 2% do quê? 2% do valor do meu automóvel. E aqui vamos ver em concreto uma situação real e porquê que eu escolhi e por acaso bateu certo. Tive sorte. Uhum. Roubaram o catalisador do carro. E eu, antes de fazer o seguro, já estava quase a entrar na renovação, mas eu, antes de fazer o seguro, eu disse assim: quero tudo 0%. Porque se me roubarem o catalisador, só o catalisador é uma pipa de massa. Ora, 2% de 15.000 ou 13.000 que valia o carro já é um Uhum. valor considerável. Eu disse: não, Sim. olha, faço os 2%. Então roubaram-me o catalisador, o carro teve encostado alguns dias. Na oficina, como era oficina recomendada pela companhia, eu tinha acesso a uma viatura de substituição, o que é excelente. Ou seja, não fiquei privado porque fui para uma oficina, a recomendação deles. Colocaram-me, passado 15 dias, o catalisador. Quando eu fui a ver, aquilo anda à volta dos 2.000 euros. E eu não paguei nada, nem tive qualquer agravamento por conta disso. Olha, entendi. Então, voltando aqui, o seguro obrigatório, ele é um seguro, ele não está nem coberto ali com o próprio veículo, é só para o terceiro? É só para o terceiro. Ou seja, não, peço desculpa, o dano próprio garante o veículo próprio, não é? Sim, O obrigatório garante o terceiro. entendi. O Aham. obrigatório é só para o terceiro. Para o terceiro. Então, O dano próprio então, garante, por exemplo, o furto ou roubo da minha viatura. Imaginem que há uma tempestade e que eu tenha cobertura de fenómenos atmosféricos. Agora vimos nas cheias. Os carros ficaram todos alagados e as pessoas não tinham essa cobertura, então começaram a vender os carros todos cheios de problemas ao uhum, desbarato aí. Se uhum. tivessem esse seguro, a seguradora assumia aquele custo. Pronto. Então é isso. O seguro próprio, ele está, então, para os danos para terceiros, mas não cobre ali o meu carro, ou, né, se eu tiver eu precisar de um atendimento por conta da batida e tudo mais, então eu tenho que ter esse seguro, que já não é obrigatório, é um seguro opcional, mas É se eu quiser, opcional. então, que tenha um seguro realmente do carro, né, ou
ou eu que estou conduzindo os meus passageiros e tudo mais, eu tenho que ter esse outro seguro. Sim, no fundo, o seguro de danos próprios vem reforçar o seguro obrigatório para que a Uhum, nossa viatura esteja protegida face a alguns danos. Por exemplo, já me aconteceu ter um seguro de danos próprios, por assim dizer, em que eu só incluí praticamente o furto ou roubo e os fenómenos da natureza, na altura, porque avaliando o risco, uhum. considerei que choque, colisão e capotamento poderia não fazer sentido, mas o furto ou roubo ou os danos da natureza, acho que cada vez faz mais sentido em virtude das alterações climáticas que estão a ocorrer. E se formos a ver, às vezes é possível verificarmos na nossa apólice quanto é que vale cada cobertura. Por exemplo, assistência em viagem, 30 euros. Um, por exemplo, no meu caso, a parte das intempéries e dos fenómenos atmosféricos custa 10 no meio de tudo. Vale muito a pena. Você pagar uma vez por ano essa situação? Ou Esses seja, 10 euros? isto depois vem tudo em pacote, não é? Ou Sim. seja, isto vem o seguro de responsabilidade civil contra terceiros, que depois pode englobar a proteção ao condutor Uhum. ou a terceiros, aos ocupantes. E depois há aqui algumas seguradoras que fazem a distinção se são familiares, estão englobados numa situação, se não forem, estão englobados na responsabilidade civil. É muito importante lermos as condições contratuais para depois não sermos apanhados de surpresa. Certo, eu já vou então para uma próxima aqui, olha. Sim. De acordo com toda a sua experiência, que tipo de coberturas você acha que a gente precisa considerar nessa hora da contratação, no seguro automóvel? Quais coberturas você já citou alguns tipos de cobertura, o que que você acha interessante avaliar para quem mora aqui em Portugal? Sim. Muito importante a proteção ao condutor, porque se não houver a proteção ao condutor, a responsabilidade civil não vai assumir a ele. Por isso, essa Uhum. cobertura de proteção ao condutor veio, no fundo, dizer, ok, o condutor também está protegido, certo? Depois temos a situação de avaliarmos uma boa assistência em viagem, porque as seguradoras têm diferentes tipos de pacote a nível de assistência em viagem. Por exemplo, eu tenho dois tipos de assistência em viagem. Uma em que tem um capital, outra que não tem capital. Ou seja, uma delas, e é na mesma seguradora. É só para verem que na mesma seguradora existem produtos diferentes. Uhum. Uma tem um capital de 125 euros e com uma assistência por ano. Noutra tenho 3 ou 5 assistências ilimitado. Ou seja, não há um limite de Aham, custo sim, dessa assistência em viagem. Hum, Atenção que nós devemos sempre observar que dentro dos seguros de automóvel existe sempre uma parte de acidentes pessoais, por assim dizer. E essa questão também deve ser avaliada quando nós estamos a fazer o nosso seguro, para vermos se é bom ou não termos essa cobertura. A questão dos fenómenos da natureza, sem dúvida alguma, como há pouco eu tinha falado, o furto uhum, ou roubo também é muito importante, porque, por exemplo, eu sabia que se me roubassem um catalisador, que iria estar coberto, e acertei. sim. Porque o furto ou roubo não é só o furto ou roubo do automóvel todo. Uhum, E é isto que nós devemos considerar, que como andávamos numa fase de haver bastantes pessoas a ficarem sem os catalisadores, eu pensei, bem, isto realmente é uma preocupação e roubaram-me, pronto, pela segunda vez. olha, O outro carro, como já é mais velho, a seguradora já não faz seguro contra com os danos hum, próprios e já não consigo garantir isso. Então coloquei eu à minha custa o tal catalisador, marca branca, para o carro andar. aham. Então, até que idade, né? Você citou isso aí, até que idade do veículo as seguradoras aceitam para esses danos próprios? Por norma, 8 anos, embora eu tenha conhecimento, não sei se ainda se verifica, de haver seguradoras que podem aceitar até aos 10. Convém Uhum, sempre falar com a seguradora, porque senão, por exemplo, uma viatura que tenha 8 anos e que se faça agora o seguro de danos próprios, em que abrange todas estas coberturas, choque,
colisão, capotamento, incêndio, raio ou explosão, fenómenos Uhum. atmosféricos e tudo isso, eu contrato agora, eu posso prolongar esse seguro mesmo a viatura já tendo 12 anos. O que eu não posso é desistir dessa cobertura. Ah, entendi. E ele vai acompanhando de alguma forma, certo? Entendi. Bom, e você falou ainda há pouco sobre essa cobertura de assistência em viagem. Hum. Explica um pouquinho para a gente como é que funciona isso. Você acha útil, necessário também esse tipo de cobertura? É muito útil porque se nós estivermos em viagem, se houver algum problema, mesmo até a nível de incapacidade de circulação, porque ficamos doentes e não conseguimos levar a viatura até o nosso local, pode ser contratado um motorista, por exemplo, para levar a viatura, pode haver a tal assistência a nível de, por exemplo, da mudança de um pneu, pode às vezes ir um técnico, um mecânico ao local para tentar reparar a viatura, ou seja, às vezes pode haver coisas que sejam facilmente resolvidas e que, no fundo, essa cobertura, eu digo sempre às pessoas, olhem para essa cobertura e vejam o que é que as companhias de seguros oferecem relativamente a isso. Não Hum. é aquela cobertura que eu digo que é mais importante de todas, mas devemos olhar para ela. Essa situação de viagem, ela seria também para cidades ou para outros países ou Para o estrangeiro, mesmo para o para o estrangeiro? estrangeiro. Aliás, até porque há um número, normalmente as companhias dizem assistência em viagem no estrangeiro, às vezes até têm lá um número próprio para o Ah, qual devemos ligar, aham. e isto para quem viaja muito para fora. Uma questão já que tocou aí na viagem ao estrangeiro, por exemplo, eu tenho seguro contra danos próprios, mas o limite territorial é Portugal. Se eu for para a Espanha, Uhum. já não é o meu seguro em Espanha, é um seguro de responsabilidade civil, praticamente. Se eu chocar com o meu carro contra o muro, é a minha responsabilidade. Essa questão da responsabilidade civil é porque não é coberta por alguma seguradora, aí é da responsabilidade do próprio, da pessoa, do dono do veículo, é isso? E ele que Eu, tem trans, que pagar. eu, eu transfiro a minha responsabilidade para a seguradora mediante o prémio, ou seja, o meu seguro, quando funciona no estrangeiro, ele Uhum. não é tão robusto como estando aqui em Portugal, porque há Aham. certas coberturas que deixam de existir e deixam de ser garantidas lá, porque estou num território diferente. Mas lá está, quando se faz um seguro automóvel, eu tenho sempre a tal responsabilidade civil. É a responsabilidade civil que a companhia assume por mim, que tem um capital de uns milhões, certo? Em que se eu Uhum. bater com o meu carro em Espanha contra alguém e partir o outro carro todo, a companhia paga os danos na outra viatura. Lá está, é responsabilidade civil e aí não se perde nada. Uhum. Entendi. Vamos para a próxima pergunta, então, Sim. aqui. Qual a importância de informar corretamente a seguradora de quem é o condutor habitual? Hum. Boa pergunta. Então, já incluo também assim essas falsas declarações, né? O que que pode ocorrer se eu informar errado? Se eu informar que é meu marido e eu estou dirigindo, o que que acontece? Vou falar aqui ao início uma coisa, uma experiência própria. Uma altura fui contactado por uma seguradora para fazer o seguro, porque o seguro era muito barato. E alguém me alertou, atenção Pedro, porque se tu fores declarado o condutor habitual e alguém for a conduzir a tua viatura, e se houver o acidente for grave, por assim dizer, no âmbito da responsabilidade civil, tu vais ter que pagar 1000 euros. Eu digo, então, mas eu faço um seguro para a seguradora assumir toda a responsabilidade perante todos e eu vou ter que pagar 1000 euros? Porquê? Porque, imaginemos que eu só declaro, e mesmo que eu declare, como é que eu ia dizer, mesmo que haja uma correta declaração, mas ela depois não ser real, ou seja, ser verdade naquele momento, mas passado 2, 3 anos já não é verdade, a Uhum. seguradora pode entender o seguinte: eu não vou pagar este dano porque o risco assumido pela seguradora, não, a seguradora desconhecia o risco que estava a assumir. Então, este Uhum. dano não vai ser coberto. Ora, se não é coberto pela seguradora, vai ser assumido por quem? Por nós. Exatamente. Bom.
Você já disse aí vários detalhes que a gente tem que ficar ali de olho, né? Analisar direitinho o que está escrito, né, em cada categoria. E eu queria então uma ajuda, né, de um profissional que trabalha com seguros, não especificamente, né, com seguro de automóveis. Queria que você até falasse com Eu a não, gente. eu não trato de seguros de automóveis, posso às vezes aconselhar e dizer a minha experiência pessoal, que tive boas experiências com o OK Teleseguros e com a Allianz, são seguradoras que eu gosto Uhum. e que eu recomendo. Uma é uma seguradora telefónica, nós podemos fazer online, outra tem vários mediadores pelo país, mas da minha experiência pessoal são aquelas duas que eu mais recomendo. Não quer dizer que não possam um dia fazer noutra, mas atendendo às observações do clausulado e tudo isso, parece-me que Uhum. são excelentes seguradoras. Certo. O Pedro é um mediador de seguros e hoje você trabalha com seguro de saúde, que é Saúde, os dois vídeos que especialista. nós já fizemos Ótimo. anteriormente por aqui, né, nesse assunto, Sim. mas é um mediador de seguro, sabe muito sobre o assunto de seguro, é por isso que a gente convidou então o Pedro para falar agora sobre o seguro de automóvel. Então eu queria saber, Pedro, o que a gente precisa analisar ali na hora de escolher qual, eu quero esse seguro automóvel ou aquele, eu pego os orçamentos, o que você acha que são as informações, tentar fazer um resumo dessas partes que você já falou, dessas categorias, né? O que você Uhum. acha que seria interessante analisar para decidir? Olha, eu quero esse seguro automóvel. Eu acho que é muito importante avaliarmos as condições contratuais. Em que pontos? Exclusões, pedir à seguradora a tabela do bónus e malus, no fundo, é as bonificações e os agravamentos. Porquê que a seguradora nos bonifica? Ou porquê que a seguradora nos vai agravar? Por exemplo, na minha seguradora, no OK Teleseguros, ainda uma informação recente, eu só sou agravado ou bonificado em duas situações. Por exemplo, na responsabilidade civil, que tem a ver com os prejuízos pagos a outras pessoas, ou no choque, capotamento e colisão. Ou seja, isto basicamente são dois parâmetros. Há seguradoras que furto ou roubo, incêndio, raio ou explosão, até já vi a questão da assistência aos vidros, por exemplo, a quebra isolada de vidros, que também é um dos pequenos fatores que nós devemos observar, que também causam agravamento, ou seja, é muito importante as pessoas verem-se naquela seguradora o que é que causa agravamento. Por exemplo, Uhum. se eu estivesse noutra seguradora, quando me furtaram, roubaram, talvez furtar, porque não houve violência, o catalisador, eu ia ser agravado do valor anual que eu pago pelo seguro por causa disso. Você Ora, ser punido por uma coisa que te roubaram, não é? pronto, iria, é verdade. Ora, esta seguradora não contempla essa situação, por isso sinto-me mais protegido aqui, Uhum. nesta seguradora, que se calhar em outras, que se calhar agravam por tudo e mais alguma coisa. Olha. A Então, questão olhar essa situação, como você falou, bônus e malus? bónus ou malos. É uma tabela que a seguradora, vocês até podem falar com o mediador, se forem falar com o mediador de seguros, ou então se ligarem para uma linha, por exemplo, como o OK Teleseguros, e Aham. saber naquele momento, porque as condições podem se alterar, é muito importante isto, as condições podem se alterar, aliás, os preços podem se alterar, ou seja, hoje posso fazer uma simulação para um seguro e amanhã vou fazer o preço e o preço já dá diferente, porque há campanhas, porque há várias Uhum. coisas, por isso é importante nós também estarmos atentos a isto. Ou seja, quando nós escolhemos uma boa seguradora, ok, vamos para ali porque as condições até são boas. Depois nós podemos até andar, e uma dica que eu deixo é na renegociação, negociarmos bem com a seguradora e às vezes irmos ver as seguradoras à volta. Imaginem que uma seguradora nos faz o preço mais barato, 30 euros. Eu ligo para a minha seguradora e digo, olha, aquela seguradora ali está-me a fazer mais barato 30 euros. Como é que é? Então, pô, eu posso negociar, então, tem essa margem Pode. para negociar. Na renovação, eu Aham. recomendo, eu posso lhe dizer que o melhor sucesso que eu tive foi à volta dos 60 euros de poupança que eu tive. Olha. Então, boa. Olha, eu já estou anotando várias coisas aqui que realmente eu não sabia. Nós já fizemos uma renovação já de seguro automóvel aqui, então para a próxima eu já vou olhar todas essas coisas, porque tem muita informação que a gente
passa despercebido mesmo, né? Assim, quando a gente vai lá assinar a pólice e tudo mais, tanta coisa que tem, né? Tantas letrinhas. Oh, Ana, e às vezes há coisas que parecem parecidas, mas são coisas diferentes. Por Hum, exemplo, quebra de vidros e quebra isolada de vidros. Nem todas as hum, companhias utilizam estes termos. Há umas que dizem que quebra de vidros engloba tudo e que nem sequer falam em quebra isolada de vidros. Mas há seguradoras que distinguem uma coisa da outra. Então, a quebra isolada de vidros, de um ponto de vista global, a quebra isolada de vidros é quando, de repente, eu chego ao vidro e ele está lá instalado e disse, o que é que aconteceu aqui? Pode ter sido uma pedra que bateu ali, nem sequer dei conta e aquilo vai começando a aumentar. Isso é quebra isolada de vidros. Quebra de vidros é quando é decorrente de algum sinistro. Ou seja, tem que haver hum, um toque na viatura, um acidente, por assim dizer, para se uhum, conseguir ativar essa cobertura. Ou seja, eu, com uma cobertura de quebra de vidros, que nessa seguradora e também existe a quebra isolada de vidros, mas se eu não contratei, se eu tiver uma pedrinha que me bateu na parte da frente do ah, vidro, eu sou o que pago, porque não contratei quebra isolada de vidros. E depois é muito importante entendermos, às vezes nós temos carros com tetos de abrir e com a parte de cima toda vidrada, perceber se de acordo com aquela companhia que eu quero contratar está contemplada aquela parte, parte de cima. uhum. Porque às vezes vidros não, por exemplo, a OK Teleseguros recentemente incluiu isso, porque antes não incluía. Eu até recebi um e-mail a dizer, agora temos novas coberturas, já Aí contempla. que você Ótimo. descobre que, então não tinha. Então não tinha. No caso de muitas pessoas têm carro que não tem nada e vidro por cima, para Sim. elas tanto faz. Mas há Uhum, pessoas que têm. exato. Entendi. Nossa, olha, realmente são muitas, muitas coisinhas. Agora, o período contratual, ele é sempre o mesmo? É por um ano. O período contratual, normalmente nos seguros, é por um ano, salvo Certo. algumas exceções, como seguro de viagem, Uhum, mas por norma é garantido aquele capital por anuidade. Para certo. nós, por exemplo, nós não podemos desistir do seguro, hum, só porque vimos uma seguradora que é melhor. Ou seja, nós Uhum. podemos desistir do seguro na altura da renovação. Por isso, deixemos cancelar o contrato, vemos uma seguradora que nos parece melhor e na altura da renovação nós mudamos. Mas as pessoas dizem assim: mas eu pago o meu seguro mensalmente. Isso é a forma de pagamento. Não tem a ver com o período contratual. Porque o risco é avaliado no período de um ano. Ou seja, e a seguradora dá-nos um capital por anuidade. Por exemplo, há várias situações, como por exemplo na assistência em viagem, por exemplo, posso ter 3 assistências por ano, não é 3 assistências por dia, nem 3 assistências por mês, é naquele período contratual, Entendi. Então, por norma, é o contrato um ano, independente aí se parcelaram, né? por mensalmente. O que vale é o tempo do contrato. Por norma, quando se parcela mensalmente, há um agravamento, ou seja, se formos juntar essas pequenas mensalidades, vamos pagar mais do que se pagarmos uma anuidade. Mas também Uhum, podemos pagar semestralmente. Ou seja, certo. às vezes compensa pagar logo uma anuidade porque ficamos a lucrar mais um pouco. Entendi. Agora vamos falar num caso de realmente eu peguei, bati meu carro num outro carro, por exemplo. Como é que funciona nesse momento? Como que eu ativo o seguro? Como há uma declaração a ser emitida? Como é que funciona aqui em Portugal? Existe uma declaração amigável, em que, no fundo, não se demonstra a responsabilidade, mas demonstra-se o cenário do acidente, em que Uhum. depois as pessoas vão ter que entregar uma cópia. Normalmente as pessoas têm um papelzinho que normalmente até as companhias de seguros fornecem, e então Sim. nós podemos preencher isso, assinar, cada um fica com uma parte do documento, um fica com uma parte, outro fica com outra, no fundo é uma cópia uma da outra, aquilo é preenchido em duplicado ou triplicado, já não me recordo, ou seja, aquilo permite que cada pessoa tenha do seu lado, o que não inviabiliza as pessoas tirarem fotografias, muito importante, tirarem fotografias alinhadas, por exemplo, com números de porta, porque no caso de haver algum litígio mais grave em tribunal, é possível através, se for um sinal de trânsito, não, porque o sinal de trânsito muda.
Agora, o número de porta, se eu tirar a viatura para um número de porta ou para um poste elétrico, Algo que tem um uma semáforo, sinalização de onde está. fixa, algo fixo e que seja imutável, isso podem Uhum, ser características muito importantes para nós, às vezes, retirarmos para, uhum, para termos o nosso registro e a nossa prova. Um, Nós podemos retirar isso tudo. Se nós quisermos maior segurança jurídica, devemos chamar a polícia. Devemos sempre chamar a polícia sempre que há feridos. Sempre. Ou seja, deve ser sempre que há chamadas as feridos. autoridades. Ou Ah, seja, ok. tem que haver sempre aí, porque Sim. aí vai uma coisa que já pode ir para o tribunal e já são coisas mais complexas e aí Uhum. é obrigatório mesmo chamar a polícia. Mas imaginemos uma situação básica. Eu tenho algum receio, não sei como é que isto pode ser tratado, posso ter a ser enganado pela outra pessoa, chamem a polícia para ser levantado o, o respectivo auto. E Entendi. depois a pessoa pode fazer essa declaração em papel, não é? Se for uma situação amigável, ok, foi assim que se passou, ou então existe uma app que é e-Segurnet e que nós podemos baixar, até Uhum. podemos registar, podemos até introduzir lá os dados do nosso veículo, os nossos dados. Isso permite eu fazer logo online essa declaração amigável. Olha, muito bom saber. Então, vou deixar também o link do aplicativo aqui na descrição do vídeo. Como é que é o nome dele? É SegurNet. Gunet. Eu vou colocar aqui, vou olhar direitinho a carinha dele, confirmar com o Pedro, coloco aqui para todo mundo. Então, é, é realmente muito útil. Então, se eu estou ali no trânsito, se houver feridos, não tem jeito, vai chamar a polícia. Se acontecer alguma coisa que você não está satisfeito ali, não entraram num acordo, alguma coisa, chame a polícia. Agora, se há então uma declaração amigável, onde encostei aqui no carro, deu um amassadinho ali, a gente faz uma declaração amigável, os dois assinam ali, e aí eu entro em contato com a seguradora. É isso? É isso mesmo. Entendi, entendi. E como que a gente consegue? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque eu trago também sobre se pode ser preenchido online. Então, você falou que tem essa questão desse aplicativo. É isso, a Sim, forma é isso online mesmo. seria essa. Uhum. Certo. E como eu posso saber se uma pessoa possui a pólice de seguro válida? Bom, isto hoje em dia basta irmos à internet e pesquisar, verificar matrícula ASF, que é a Autoridade dos Seguros e Fundos de Pensões, que no fundo é a Autoridade dos Seguros. Se nós pesquisarmos isso, vamos ter um link em que nós conseguimos saber se determinada viatura está com uma apólice válida e qual é que é a companhia. Ou seja, Olha. imaginemos que nós batemos contra alguém. Às Uhum. vezes, numa situação de acidente, pode ser complicado, mas às vezes nós podemos ser os acompanhantes e não estarmos com aquela carga nervosa tão grande como quem acabou de bater ou quem tem o carro, e a pessoa, e nós podemos ser as pessoas que vamos ao lado e dizer assim: olha, deixa-me cá ver se esta viatura realmente tem o seguro válido. Até porque ela pode ter lá a vinheta, mas pode ter deixado de pagar o seguro, aquilo pode ser Sim, mensal e pode não estar válido, não é? Eu chego exato. lá, vejo que não está válido, chamo a polícia. Certo. Então, achou que tem alguma coisa ali que não está, né? Não vão entrar num acordo, tá suspeito, tem alguma coisa, chama a polícia. É Chama a isso. polícia, é isso mesmo. Nós até podemos deixar em baixo o tal link para a verificação da matrícula, também é Isso. fácil. Maravilha. Agradeço imensamente, então, Pedro. Vamos lá, tô caminhando aqui para o final. Olha, muita, muita coisa aqui que eu tenho certeza que quem está lá em casa não sabia sobre isso. Muitos assuntos aqui, muitas informações que são novas para mim. Então, agradeço muitíssimo. Mas antes da gente terminar, eu queria ver então quais são as coisas que interferem aí no cálculo, né, no valor do seguro que a gente vai pagar, o que pode interferir. Você já chegou a falar, né, algumas coisas, mas vai depender de contrato ou algumas coisas são fixas de seguro? Nós, para termos a avaliação, o preço que nós vamos pagar, e ele é muito influenciado pela questão de a zona de circulação, ou seja, o código postal, mais ou menos onde é que nós moramos, por exemplo, região de Porto e Lisboa, a pessoa que mora nesta região, que circula nesta região, vai ter um agravamento por conta dessa região. Quem mora em zonas em que não se passa quase nada já não Uhum. vai ter esse agravamento. A questão da idade é muito importante. E aqui até vamos, que há pouco não relativamente aqui ao
condutor, à não declaração do condutor, esqueci-me de dizer algo que é muito importante relativamente aqui à idade. A idade do condutor é muito importante, por isso, no início, as pessoas novas que acabam de tirar a carta têm um valor de seguro muito elevado. O que é que as pessoas faziam? Dizia que era o pai que ia, que era, era ele que ia O a condutor conduzir. habitual. Ou seja, isto é uma das situações em que as pessoas faziam isto mesmo propositadamente, Aham. só que não tinham a consciência de que ao estarem a fazer isto, estão a contrariar todas as regras do seguro. Ou Uhum. seja, e o que é que o pai fazia? Olha, deixa estar, compra-se o carro e o seguro fica aqui em meu nome. Pronto. E isto estava buraco. Ou seja, é a tal situação que eu falei há pouco, a seguradora pode não assumir, mas esta realmente é uma situação concreta em que, Uhum. por exemplo, o pai pode ser o tomador, mas vai declarar o filho como condutor habitual. E é até importante para o filho, porque o filho depois vai começando a ganhar histórico. Ou Sim. seja, um ano sem sinistros, 2 anos sem sinistros, 3 anos sem sinistros, e daqui a bocadinho já tem um seguro espetacular. Sim, então o Tudo histórico isso, ali faz total diferença no valor que você vai ora, pagar. porque os nossos pais não duram para sempre, não é? E convém nós criarmos o nosso próprio histórico. Uhum. Damos Sim. o agravamento inicial e pronto, faz Então, parte. essa questão da localização onde vai circular mais, é a questão da idade, é Isso a questão do mesmo, histórico mesmo, né? a questão das características do veículo, por exemplo, a cilindrada, e outra questão que é muito importante, que é a questão da bonificação ou de bónus malos, porque isso vai impactar logo, ou seja, uma pessoa que tem um sinistro do qual é responsável, por exemplo, a nível de responsabilidade civil, bate contra um carro. Imaginemos que é um Tesla. A seguradora vai ter que indemnizar bastante bem a outra pessoa. Ora, vamos ter aqui um malus para nós, ou seja, já não temos uma bonificação tão boa e depois a partir daí temos que começar novamente a ganhar pontos para sermos bons condutores e termos uma boa bonificação. Exato, perfeito. Sobre o direito de regresso, é esse que você falou ainda há pouco, sobre viagem, ou já é outra coisa? O direito de regresso tem a ver com uma situação que as pessoas, se circularem, por exemplo, eh, imaginemos que têm o seguro automóvel e as Uhum. pessoas pensam, eu tenho o seguro, se acontecer alguma coisa, a companhia paga. Alto aí. Não é por Há aí. situações em que, por exemplo, as pessoas têm que ter responsabilidade. Eu, quando ando na estrada, eu tenho que ter responsabilidade, eu tenho que ter um comportamento correto. Não posso andar sob o efeito de álcool ou drogas. Uhum. Imaginemos que, resultante daquele acidente, morre alguém e eu tenho drogas ou álcool acima do limite legal. A seguradora vai pagar os danos causados aos terceiros, Uhum. mas a seguradora vai me exigir a mim o direito de regresso a ela. Ou seja, eu vou ter que pagar à seguradora o valor que ela pagou. Isto pode acontecer até a nível de empresas. Às vezes há empresas com motoristas de pesados que às vezes não cumprem com, por exemplo, com as normas de armazenamento da mercadoria. Imaginemos que a mercadoria não cumpre os critérios de segurança e de Uhum. repente há algo que se desprende e bate no carro ou mata alguém. A seguradora vai assumir, mas depois o motorista vai ter que indemnizar a seguradora. Então, depois que constatado ali, olha, ele fez uso de drogas ou de álcool acima, então, do que está ali na legalidade, então ele vai ter que fazer esse retorno, a seguradora vai providenciar o que está, mas depois, então, eles entram com algum tipo de processo contra. Sim, É isso, é um é isso processo mesmo. mesmo feito, e aí que você tem que retornar, e acredito que possa ter até alguma penalidade nesse sentido, ou é um valor, é algo já Imagine, fixo? e não, imaginemos que a seguradora teve que gastar 1 milhão de euros para regularizar aquele sinistro. Eu vou ter que pagar 1 milhão de euros com os juros à seguradora. É. Hum, Entendi. Nossa. Pedro, eu só posso te agradecer novamente por essa visita aqui no Posso Te Mostrar. Sempre muito bem-vindo por aqui, sempre com muitas informações, olha, que deixa a gente
Eu tenho uma lista de coisas, com certeza, que agora eu já sei que eu tenho que ficar de olho na próxima. Já vou pegar o meu que está valendo para saber e ficar por dentro, porque com certeza tem muita coisa que a gente passa batido, né? A gente vai lá, assina, esse aqui é o seguro obrigatório, vai lá e vem e acaba ficando descoberto de um lado, né? Então Claro. é muito Se, importante ter esse conhecimento, com se certeza. quem, se quem nos está a ver necessitar de algum apoio ou esclarecimento ou precisar de alguma opinião, esse seguro eu não trato. Aham. Se precisarem de uma opinião, seguramente que eu estarei cá para dar essa opinião. Eu só posso agradecer por toda essa generosidade realmente de trazer aqui esse conteúdo e estar disponível para os nossos seguidores. Muito obrigado mesmo. Se você aí de casa aí não viu os vídeos anteriores com o Pedro, dá uma olhada ali, são 2 vídeos muito interessantes falando sobre seguro-saúde, sobre a diferença de plano de saúde e seguro-saúde, que principalmente os brasileiros ficam bastante confusos quanto a isso, e o Pedro está lá atendendo todo mundo, ajudando, falando pelo WhatsApp, orientando. Muito obrigada, viu? Seja Obrigado. sempre muito bem-vindo por aqui. Obrigado. É um gosto, do fundo do coração. Muito obrigado. Eu espero que você em casa também tenha curtido, tenha anotado aí todas essas informações. Conhecimento é poder. Eu te vejo na próxima. Tchau.